A gente vê as conexões entre as gerações, mas a gente vê que desde dos baby boomers até a geração X, Y, o propósito ligava, o trabalho em equipe agora é uma geração que é um propósito do negócio, é um propósito social, é uma necessidade de imediatismo muito grande e muito mais do que, porque o imediatismo não é um crescimento rápido, mas é uma geração que está acostumada a ter feedback de tudo. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Eu sou o Cláudio Gonçalves, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo e deixe também seu comentário. Antes de apresentar a nossa convidada, que é uma pessoa super especial, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, o Espaço da Audição, uma empresa de aparelhos auditivos, com presença em todo o território nacional, com centenas de unidades, com os melhores profissionais, as melhores tecnologias, aparelhos à prova d'água, aparelhos com conceitos super elevados de inteligência artificial, tudo o melhor para você e para a sua saúde auditiva. Então agende um horário no Espaço da Audição, que você vai encontrar os melhores aparelhos com os melhores preços e condições especiais. E também quero agradecer à agência Brunti Ciative, uma agência de comunicação e marketing, que tem um trabalho espetacular. Se você é um pequeno, médio ou grande empresário, faça o marketing da sua empresa com a Brunti Assessoria. Um abraço para a Vanessa, para a Lua e muito obrigado aí pelo apoio ao nosso canal. E hoje eu tenho uma convidada super especial, a gente falou de aparelhos auditivos e ninguém melhor que conhece muito bem esse ramo. Seja muito bem-vinda, Patrícia Corradini. Bem-vinda. Obrigada, um prazer enorme estar nesse quadro aqui, muito interessante e inspirador também. Hoje é um episódio muito legal porque a gente vai desmistificar muitas coisas, né? O primeiro, de que concorrente não pode se dar bem. A gente foi concorrente durante muitos anos, a gente vai contar essa história. Estamos aqui. Você veio lá de Porto Alegre para participar do nosso podcast, então te agradeço imensamente a sua disponibilidade. É verdade, obrigada pelo convite, um prazer enorme. Nós nos conhecemos como concorrente, nos damos super bem, trocamos muito nessa jornada. Então, acho que é bem isso. Eu acho que a gente está aqui para complementar. O mercado tem para todo mundo, né? Exatamente. Mas eu sou um grande fã do seu trabalho, vi você construir toda a sua trajetória, acho uma história muito inspiradora para todos os profissionais, principalmente da área de saúde, que tem muitos empreendedores e às vezes apanham um pouquinho, então é sempre muito legal trazer uma história como a sua. Mas vamos lá, você é fonoaudióloga por formação, é isso? Isso, eu sou formada em fonoaudiologia e resolvi empreender na área de fonoaudiologia, mas independente do empreendedorismo, de montar uma empresa de aparelhos auditivos, eu nunca deixei a minha formação de lado. Então, mesmo com o empreendedorismo, eu fiz meu mestrado na área, meu doutorado na área, sempre paralelo os dois, a parte acadêmica e a parte empreendedora. E por que a fonoaudiologia na sua vida? Se eu disser que foi muito por acaso, eu não sabia, estava saindo do colégio naquela época e eu queria algo da área da saúde, mas não queria medicina. E aí fiz um teste vocacional e apareceu fisioterapia, fonoaudiologia, eu gostei porque tinha área de comunicação. E quando eu entrei na faculdade, eu achava que ia trabalhar com reabilitação. Conforme eu fui aprendendo, eu vi que eu gostava de reabilitação, mas eu, por um perfil comportamental, eu gosto de coisas mais rápidas, de resultados mais rápidos. E dependendo da área, o tratamento é muito prolongado. E a reabilitação auditiva era a parte de tratamento com resultados mais rápidos, quando bem empregados. E aí, naquele momento, o mercado já estava estabelecido, eu tinha 23 anos na época, quando eu me formei, e eram só vendedores que vendiam aparelhos, a fonoaudiologia não participava tanto, só fazia os exames. E aí eu decidi, então, tentar empreender nessa área, mas com um conceito um pouco diferente. Naquela época a gente via, até porque as tecnologias eram diferentes, a gente via muita gente comprar aparelho auditivo e não usar. Exato. Então, essa era a primeira preocupação, como fonoaudióloga, como que eu ia empreender numa área de comércio, também não tinha uma formação vendedora, e ia garantir a satisfação dos pacientes com um histórico que não era tão bom. E aí a gente criou todo um conceito de adaptação antes da compra, e aí depois o paciente comprava. Então tudo meio que nasceu interligado aí, mas foi por acaso que eu caí na fonoaudiologia. Enquanto você estava na fonoaudiologia,
Já te passava pela cabeça abrir o seu próprio consultório, seu próprio negócio, ou não? É uma coisa que despertou só depois de formada? Não, por incrível que pareça, eu sempre gostei de estudar, tanto que eu saí da faculdade e já fui direto para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tentar uma vaga no mestrado. E consegui. Eu sou mestre em Ciências Médicas Pediatria e sou doutora em Ciências pela USP aqui em São Paulo. E eu sempre quis levar a cadeira acadêmica. Só que eu entrei no mestrado, comecei a estudar, mas eu tinha que pagar minhas contas. E o meu pai, ele é um empreendedor. Meu pai não fez nem ensino médio. Ele veio de uma realidade de 8 irmãos, precisou empreender na vida e a minha mãe era professora. Então eu tinha a referência dos estudos com a minha mãe, que tinha que estudar tudo, e do meu pai, aquela coisa de você precisa pagar as suas contas. Eu paguei sua faculdade, mas agora é o seu É momento. contigo, né? E aí, então, foi quando eu comecei a olhar o mercado, trabalhei em algumas clínicas com diagnóstico, mas vi essa oportunidade. E a escolha do lugar onde eu empreendi foi, eu olhei o estado do Rio Grande do Sul, olhei onde tinha menos concorrentes e que geograficamente era ok para mim, e aí decidi montar lá. E foi um grande sucesso. Afinal de contas, foi uma trajetória de quantos anos? Foram 20 anos no total. E nesses 20 anos a empresa 20 anos, passou. assim, 19, vamos dizer que eu fiquei à frente mesmo. E durante todo esse processo, muita coisa aconteceu. A Muito. empresa virou até internacional, né, na América Latina, com presença na América É. Latina. É muito legal. Então, vamos contar um pouquinho essa história. Então, você começou lá em Porto Alegre mesmo, Comecei em Pelotas, no interior, Pelotas. porque Porto Alegre já tinha muitos players. E aí comecei em Pelotas com esse conceito. Aí quando me perguntam assim, Patrícia, por que que você acha que a Comunicare, que era a empresa que eu fundei, deu certo? Eu acho que ela tinha uma coisa que eu falo muito nas minhas consultorias. Ela tinha um propósito muito claro, que era reabilitar a audição dos pacientes. A venda sempre foi uma consequência. Como a gente tinha um propósito muito claro e a gente estava muito preocupado com o sucesso no processo da reabilitação, a gente começou a divulgar isso, tanto para os profissionais da área da saúde, para que nos recomendassem, quanto para colegas fonoaudiólogos. E no primeiro ano, eu comecei a ligar para um monte de colega. Olha que legal esse trabalho que a gente está fazendo, os pacientes estão bem adaptados, eles experimentam o aparelho antes, que naquela época a tecnologia a gente não conseguia ajustar e deixar o paciente Exato. bem na hora. Hoje é totalmente diferente, é outra era, vamos dizer assim. E aí eu comecei a trazer muitas fonoaudiólogas para esse conceito para trabalhar conosco. Então, já de início, a Comunicare ela nasceu com loja própria, já na calçada, nunca foi em salas comerciais, e com uma rede de fonoaudiólogos parceiros, que nos seus próprios consultórios tinham o mesmo conceito, o mesmo propósito e vendiam os nossos aparelhos. Esse conceito deu tão certo que um ano depois a gente foi para Porto Alegre, capital, e a gente começou a como que aparecer no mercado. Mas na época eu tinha 24 anos, eu tinha uma sócia de 25 anos, de 24 naquela época também, só que a gente começou a aparecer e houve uma mudança de marcas no mercado, que a Siemens tinha um revendedor, depois veio perder o seu revendedor, ela veio atuar no Brasil e eles nos procuraram naquele momento, a gente tinha 2 lojas, para a gente trabalhar com a marca deles. E nisso, eu acho que eu sempre fui um pouco audaciosa, eu negociei uma exclusividade territorial no Rio Grande do Sul. E a gente conseguiu essa exclusividade, a gente tinha uma meta para cumprir. Só que a nossa meta de 5 anos nós cumprimos em 2. E aí eles nos deram mais espaço no Brasil para começar a expandir. E nesse meio tempo a minha sócia decidiu que não queria uma empresa grande, que queria uma vida mais tranquila. E o meu marido trabalhava e morava em São Paulo, ele era executivo de multinacional. Então a gente comprou a parte da minha sócia, o meu marido veio trabalhar comigo, então eu tinha toda a parte técnica e ele tinha muita expertise de multinacional. E em 2010, a gente fundou a Comunicare em 2004, em 2010 a gente expandiu fora do Rio Grande do Sul, começando com o Rio de Janeiro, que foi o espaço que abriu assim. E aí de lá foi crescendo, até que a gente tomou uma proporção que a companhia depois de uns anos, eu acho que em 2016, eles pediram para comprar parte da nossa empresa, porque a gente já estava com várias lojas, então o risco e todos os contratos de exclusividade tinham um risco deles perderem o mercado. Então eles compraram 20%. Com isso abriu muito mercado, porque eles já eram nossos Sem sócios, dúvida. mas a gente tinha total comando da empresa.
E aí, um ano depois, eles pediram para comprar mais 40% para poder reconhecer internacionalmente nossos números. Isso foi em 2018. Tava super bem, a gente tinha 40%, a multinacional tinha 60%. Foi aí que eu decidi fazer meu doutorado aqui em São Paulo, porque eu já viajava muito para São Paulo, tinha loja aqui. Nesse momento, a gente ainda não estava no Nordeste, mas estávamos de São Paulo para baixo. E aí veio uma fusão mundial, onde a empresa que era nossa sócia fundiu com um grande concorrente. E tinha que se tomar a decisão o que se faria nos países. E aí, para mim, em termos de desafio de gestão, foi muito grande, porque a gente apresentou o que nós faríamos com essa fusão dessas duas marcas no Brasil, e eles decidiram que sim, eu ficaria no controle, então, da parte de varejo do Brasil. O outro CEO da outra marca foi desligado, e da noite para o dia me entregaram uma empresa, um varejo brasileiro, que antes era meu concorrente, virou dentro do meu guarda-chuva, e aí aquele processo todo de conseguir conquistar a confiança desses colaboradores todos, porque numa fusão tá claro que a empresa não quer que 1 mais 1 seja 1,5, tem que ser Exato. 2 ou 2,5 Ou e mais. ou mais. Então a gente tinha uma preocupação muito grande, tanto com as pessoas, mas também em entregar o resultado para a empresa. E aí em 2019, com essa decisão, nós vendemos 100% da companhia para esse fundo internacional, e eu fiquei como CEO aqui do varejo do Brasil, fiz toda a fusão. E aí, posteriormente, eu assumi uma função, além de CEO do Brasil, eu fiquei como responsável pela expansão na América Latina. E aí, a gente internacionalizou a marca pela primeira vez para o Chile, levamos a Comunicar para o Chile, com todo o conceito de trabalho, imagem, tudo, que foi um grande marco, porque uma empresa que eu criei lá no interior do Rio Grande do Sul, chegar no Chile, por exemplo, e no último ano que eu já estava ali como CEO e responsável pela expansão, nós criamos um modelo inovador no México, onde lá no México são lojas de departamento, e lá a regulação é diferente. A gente tem fonoaudiólogos remotos que fazem avaliação remota dentro das lojas de departamento, porque lá não tem muitos profissionais. Então a Comunicare chegou no México também. Então, quando eu saí da empresa, a Comunicare estava no Brasil, no Chile e no México já. Então foi uma trajetória rápida, se a gente for pensar, para sair Muito do rápido, zero sem dúvida. até a internacionalização, mas com inúmeros desafios, seja de gestão, mas também uma coisa que eu acho que as dificuldades, elas um pouco se repetem. E quando a gente aprende com as nossas falhas, os nossos erros, porque a gente muito erra, e a gente procura evoluir em cima disso, os novos processos acabam sendo mais fáceis. Porque, por exemplo, quando a gente teve a fusão, precisamos integrar toda uma empresa dentro da Comunicare. Depois nós compramos uma rede de varejo no Nordeste. Teve três fatores complicadores lá. Primeiro, um modelo de gestão que tinha que se enquadrar uma multinacional. Depois, a fusão de duas grandes marcas que tinham características totalmente distintas uma da outra. Exatamente. E dentro da mesma loja. Exato. E a terceira é uma questão com essa expansão também na região norte e nordeste, que também tem uma questão cultural Cultural. ali, né? Acaba tendo um choque cultural. É. Então foram muitos desafios em pouco tempo. Em pouco tempo. Vou dizer que foram intensos, mas foi muito gratificante, assim, porque no final das contas, às vezes as pessoas me perguntam assim, o que que te movia? Por que que ficou? Porque eu fiquei, mesmo depois de vender, eu fiquei um tempo. Veio a pandemia, depois eu fiquei mais um tempo. Eu sempre, no início da minha carreira, o que me moveu a empreender foi querer fazer algo diferente. E aquele propósito virou minha paixão e a minha obsessão. E quando eu comecei, as empresas já estavam estabelecidas. Então eu tive que achar o meu espaço, eu tive que dizer para o mercado por que que eu era diferente. E eu tinha que entregar uma coisa diferente. Então tinha muita verdade naquilo ali. Quando a empresa cresceu, que a gestão saiu das minhas mãos, que eu já tinha um time de gestores, o meu propósito pessoal eram as pessoas que trabalhavam ali. Eu queria ver aquelas pessoas transformando as vidas delas, comprando sua casa própria, vendo seus filhos crescerem, realizando seus sonhos. Então, na minha trajetória ali dentro, os meus propósitos pessoais foram mudando. E foi isso que me manteve muito tempo depois, mesmo depois da venda. As pessoas me perguntavam, mas por que seguir
porque eu ainda tinha uma conexão muito forte com aquilo ali. Então foi uma trajetória muito gratificante, assim. Legal, mas eu queria voltar um pouquinho lá no seu início, com 24 anos, né? Quando você decidiu empreender como profissional de saúde, né? Quando você chegou e decidiu montar uma empresa, você viu que precisava também fazer marketing, precisava saber vender, finanças, enfim, você se deparou com um mundo que talvez, não sei se era totalmente conhecido ou não. Como foi esse processo de ter que lidar com áreas que, em tese, não estavam atreladas à sua formação? Olha, super desafiador e ótima essa pergunta, porque eu acho que muitas pessoas pensam em empreender e se deparam com isso. Então, às vezes Exato. a gente vê, até eu estava ouvindo outro podcast falando sobre a confeitaria, não basta saber fazer bolo, tem que entender de negócio, eu adorei aquele podcast. Ah, foi desafiador, porque a gente entendia da parte técnica, mas o que que a gente fez? E eu vou abrir aqui porque eu acho interessante. Em 2004, nós alugamos uma sala e ninguém nos dava marca para trabalhar. A gente batia na porta e as pessoas nos olhavam e diziam: não, duas meninas recém-formadas, 24 anos, não. E a gente conseguiu uma marca muito simples na época, que tinha uma presença muito pequena no mercado, mas nos deu essa confiança. E acreditaram na gente, nos ensinaram um beabá básico, vou dizer o que era. Como fazer um fluxo de caixa numa planilha de Excel, ou seja, entrada, saída e saldo. Como fechar um DRE? Então, assim, saber qual o valor da mercadoria que a gente vendia, qual o custo da mercadoria, quais eram as despesas fixas que a gente tinha, quais eram as variáveis. Um DRE básico, Até numa para poder planilha fazer de uma Excel. precificação, né? Também foi. Exatamente, numa planilha de Excel. Então, eles nos deram uma estrutura básica de gestão, ao menos para saber controlar aquilo ali. E nos deram algumas sugestões. E naquela época, eu me lembro que a gente abriu isso em 2004, então vamos retroceder. Eu coloquei 40 mil reais e a minha sócia colocou 40 mil reais, só para estoque, a reforma do local, e capital de giro. Então, nós decidimos que nos primeiros 6 meses nós não tiraríamos dinheiro dali, então a gente se revezava e eu atendia numa clínica para ganhar dinheiro e ela em outra clínica para ganhar dinheiro. Ali era o nosso negócio, nosso sonho. Depois de 6 meses, a gente tirava 20% do lucro líquido da última linha. E aí, só depois de 2 anos que nós começamos a tirar 40%, 21 e 20 outra. É que E normalmente é o ponto de equilíbrio das empresas. Os 2 anos são os mais difíceis, né? são os mais difíceis porque a gente precisa ser conhecido, precisa investir mais em marketing, até a gente conhecer a engrenagem, mercado, tudo. Então, foi uma decisão acertada e eu acho que isso é uma reflexão importante, porque às vezes as pessoas querem empreender para sair ganhando dinheiro. Ninguém empreende e sai ganhando dinheiro. O negócio precisa crescer, ele precisa ser sustentável e depois a gente ganha o dinheiro. Então, as pessoas às vezes gastam absurdos em reforma e não pensam no capital de giro que vão precisar nos primeiros meses. Então, eu acho que a gente acertou muito nisso daí, porque eu vejo muita gente errar nisso. Exato. Gastar muito em coisas que não vão trazer cliente e depois que está com aquela estrutura não adianta, porque daí não tem capital para sustentar o negócio até que ele decole. Às vezes, mesmo depois de muitos anos, ainda não tem esse controle, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, naquele momento, teve essa parte de gestão que foi desafiadora, e a outra parte que foi desafiadora para mim e que depois, quando eu fui agregando pessoas para trabalhar comigo, também foi, que é como transformar pessoas técnicas em vendedores. Porque a gente usava fonoaudiólogos para fazer a venda dos aparelhos. E eles eram pessoas técnicas que eram ensinados a nem cobrar quase. A gente na fonoaudiologia não aprende a cobrar nem pelo serviço, Exato. imagina vender um produto. Então, aquele processo de aprender a vender por trás de um propósito e não uma venda por venda foi um pouco doloroso no início, mas a forma como eu aprendi me ajudou a ensinar as pessoas que depois vieram a fazer parte da empresa também. A base do seu trabalho sempre foi a qualificação, né? Sempre, sempre, muito treinamento. A ponto que durante 5, 6 anos eu era responsável pelo treinamento, eu fazia visitação de mercado, tudo, mas eu ainda treinava, porque eu era muito crica com a qualidade do atendimento. E quando eu passei a não fazer mais treinamento, a gente nem era uma empresa tão grande, mas eu já tinha um setor de treinamento, que era responsável por ensinar, e eu sempre acreditei muito, e isso eu acho que é
um pouco meu e depois eu me aperfeiçoei. A partir de 2010 comecei a estudar comportamento humano e perfis comportamentais. Mas eu sempre gostei de, na entrevista, sentir a pessoa, se ela tinha conexão com os nossos valores, com o nosso propósito. E quando eu sentia que tinha, mesmo que essa pessoa não tivesse capacidade técnica, a gente ensinava. E eu tive muitos casos de sucesso e grandes talentos que foram descobertos ali dentro, através da capacitação. Então, quando eu saí da capacitação, em seguida, acho que a gente tinha 5 lojas e eu já tinha uma pessoa exclusiva de treinamento, porque para mim aquilo sempre foi base. Mas, ao mesmo tempo, que eu acho legal de falar sobre a transformação do mundo, e eu acho que hoje está muito mais é, rápida. Quando a gente começou, os aparelhos auditivos eram muito simples, então era normal a gente ter que fazer inúmeros ajustes para as pessoas ficarem bem adaptadas. E um dos segredos da nossa empresa é que as pessoas experimentavam o produto antes de comprar. Uhum. O que aconteceu com o decorrer? Nunca mais me esqueço o choque que foi para mim, depois de 12 anos de empresa, que eu comecei a perceber dentro dos indicadores que a conversão de venda estava diminuindo. E a gente sempre fez pesquisa de satisfação com o cliente e, inclusive, os clientes que testavam conosco e não compravam. E era a regra, tinha que testar e não podia vender imediato se o cliente quisesse. O que a gente percebeu na pesquisa com os clientes que testavam e não compravam naquele momento, depois de 12 anos de empresa, onde a gente tinha uma verdade que tinha que testar para depois comprar. Os clientes diziam assim: adoramos o atendimento, melhor atendimento, mas é muito complexo, porque eu tenho que testar para depois comprar. Então o mercado chegou e me disse assim: o que vocês querem não funciona mais. É porque houve a evolução tecnológica que Não fez fazia com mais que o resultado sentido. fosse mais imediato também. Mas por que eu trago isso? Para ver como a gente falha. Eu fiquei tão apegada ao meu propósito inicial que eu não li o mercado. E quando que eu li? Quando minha conversão de venda caiu, então eu estava botando mais cliente para dentro para seguir crescendo as vendas, porém a conversão estava caindo, então tinha uma coisa errada. E aí foi através da pesquisa que eu trouxe essa informação para dentro, e aí tive que mudar todo o protocolo, porque aquilo que antes era uma verdade deixou de ser uma verdade, então os clientes queriam sair com o aparelho na orelha pronto e fazer ajuste remoto, enfim, o que fosse. E aí a gente teve que fazer toda uma transformação cultural. Então vamos lá, eu quero que você dê uma dica agora, porque eu tenho certeza que esse podcast, todos os centros auditivos do Brasil vão assistir, eu tenho certeza disso. Então, que dica você daria para quem tem um centro auditivo para ter os principais KPIs de monitoramento? Eu acho assim, primeira coisa, vamos dar entrada, vamos olhar, eu sempre gosto de olhar a jornada do cliente. De onde os seus clientes vêm? O cliente fez contato, seja telefone ou entrou, você tem que saber de onde ele veio. Se ele veio da internet, do Instagram, de uma ação específica que você fez. Por quê? Isso vai direcionar o seu investimento de marketing. Primeiro ponto. Segundo ponto, mensurar o índice de agendamento que você tem sobre o seu lead. Ou seja, o cliente fez contato com você, qual percentual de agendamento que você tem? Eu acho que menos que 50, 60% é inaceitável. É Uhum, muita energia. exato. Então, assim, eu tenho que buscar uns 60% de A agendamento. pessoa já teve a predisposição, né? Ninguém liga para um centro auditivo Exato. para saber sem ter um mínimo interesse. Algum interesse tinha. Então, primeira coisa, taxa de agendamento. Segundo, então, primeiro de onde veio, taxa de agendamento, taxa de comparecimento. Não adianta eu ter uma agenda cheia e poucos comparecimentos que eu fico com aquele espaço vazio. Então, taxa de comparecimento. Estou com problema de comparecimento, eu preciso agir lá na minha recepção ou no meu call center para entender por que isso está acontecendo e tentar virar isso daí. Porque tão grave quanto uma taxa de agendamento baixa, pior eu acho uma taxa de comparecimento baixa, que eu fechei a agenda da Sem fonoaudióloga. dúvida. E depois a taxa de conversão em vendas. De todos os clientes que sentaram na frente da fonoaudióloga, quantos compraram? Porque nessa área especificamente, é totalmente diferente eu falar de aparelho auditivo, de óculos, ou eu falar de roupa. Não é um item de desejo. Ninguém acorda dizendo, hoje vou comprar um aparelho auditivo. É um item de necessidade. A pessoa só toma essa atitude quando ela já sente uma dificuldade. Se ela, além de tomar atitude, ligou, agendou, compareceu, é óbvio que essa pessoa tem uma dificuldade. Então, eu sempre acredito que ou essa pessoa não comprou porque eu não consegui encaixar dentro das minhas opções o que coube na condição financeira dela,
porque os aparelhos auditivos hoje, vamos ser bem honestos, mesmo os mais simples, devolvem com boa qualidade a audição. O que a gente pode escolher é o quão conforto ou acessórios ou outras coisas o cliente quer. Exato. Então, eu não soube ler e ser transparente com o meu cliente a ponto de achar o produto que resolveria o problema auditivo dele e cabia dentro do orçamento dele, ou eu falhei na parte técnica, não soube fazer um bom ajuste e ele não percebeu o benefício. Então, eu acho que são indicadores que, se a gente mensurar, a gente sabe onde gastar energia. Por quê? Às vezes as pessoas falam assim: vou fazer um treinamento, e fala de tudo. Fala da taxa de agendamento, do comparecimento, da conversão. Mas se ele não sabe onde está o problema, é perda de tempo. Porque as pessoas precisam saber onde elas precisam evoluir. E às vezes é numa observação, entrando numa sala, para saber por quê. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma loja e eu tenho 3 fonoaudiólogos e um tem uma taxa de conversão baixa e passou pelos mesmos treinamentos. Por que não entrar dentro da sala? Por que não estar junto, não entender? Porque às vezes é o detalhe da forma como a pessoa apresenta o produto, ou como ela escuta, ou se ela escuta efetivamente o que o cliente está dizendo. Então, eu acho que os detalhes fazem toda a diferença. E não precisa ser mais que isso. Tendo esses, você consegue saber exatamente o que precisa evoluir dentro do seu negócio. Mas aí você tocou num ponto importante, que não é só mensurar, é ouvir o seu cliente também, Ah, sim, com certeza. né? Até para saber como você pode melhorar os números também. Sabe que a gente tinha um hábito. Quando eu entreguei a Comunicare, ela tinha 450 colaboradores. E nós tínhamos quase 100 lojas, 90 e poucos. Mesmo assim, se eu sentia que alguma loja não estava desempenhando, às vezes eu mesma ligava para o cliente e dizia que era uma pesquisa de satisfação. Estou ligando, o senhor esteve na nossa loja, vi que o senhor testou, gostaria de saber como o senhor foi atendido. Porque eu acho que isso é uma prioridade. Mas aí as pessoas falam assim: poxa, mas você, como CEO da companhia, esse era o propósito, era ter clientes reabilitados, era ter clientes satisfeitos. E não quer dizer que eu não confiava na equipe, não, mas eu sempre acho que mais cabeças olhando o mesmo problema, a gente pode chegar numa solução melhor. E às vezes a pessoa que está lá, não é que ela não faça porque ela não queira fazer. Às vezes ela não percebe onde ela está falhando. Então, ouvir o cliente é importante, que pode ser tanto dentro da loja, lá, junto na hora do atendimento, ou através de uma ligação de satisfação para o cliente que comprou, para o cliente que não comprou. Até porque em todos os negócios é importante a gente saber quais são os nossos pontos fortes. Exato. Então, a pesquisa de satisfação, tanto com os clientes quanto com os não clientes, é importante a gente saber o que me fez, o que me diferenciou do mercado que fez esse cliente comprar comigo, e isso eu não posso perder. Então, eu sempre, quando eu dou consultoria, eu falo: gente, cuida, eu já vi muito negócio começar a cair porque a pessoa começa a olhar tanto no concorrente que perde a sua identidade. Exato. Então a gente Isso tem que saber acontece muito também com preço, com tudo, com né? tudo. Olha, eu tô olhando muito mais o concorrente, aí eu quero baixar o preço, mas eu quero entregar a mesma qualidade, é uma conta matematicamente impossível muitas Exato. vezes, e as pessoas se focam tanto no outro que esquecem o que eles têm de mais valor e o que fez eles chegarem até ali. Então, por isso que eu acho que ouvir o cliente, seja através de pesquisa, seja com ações específicas, é importante para nunca esquecer o que te fez chegar até lá e o que faz o cliente que não comprou com você comprar no outro lugar. E também é natural que o cliente, num primeiro momento, ele tem uma preocupação com o preço e ele tem essa ansiedade de saber, porque a percepção que as pessoas têm, ah, para eu tiver caro, né? Mas caro quanto, né? Tem sempre aquela pergunta, né? E muitas vezes é isso. Então você tem pessoas procurando que num primeiro momento demonstra uma preocupação com o preço. Aí você tem a concorrência ali, você vê o seu vizinho baixar o preço, e é algo natural das pessoas começar a ter esse tipo de movimentação e esquece justamente essa identidade, esse posicionamento, e quando vai ver está desvirtuando tudo, né? É. Então, a importância de ter esse posicionamento e saber que
as pessoas, elas têm uma preocupação por preço, mas dificilmente, se a gente parar para pensar como consumidor, dificilmente a gente compra as coisas mais baratas. Se você quer comprar uma televisão, você não vai simplesmente colocar no site de busca menor preço e vai comprar a primeira que você viu mais barata, né? Você vai criar parâmetros ali para poder escolher, e aí sim, dentro desses parâmetros, você fazer um processo de pesquisa, né? Agora, o que eu queria te perguntar também é o seguinte: você teve uma atuação muito forte como varejista, o que não é fácil nesse Brasil. O varejo no Brasil tem sofrido bastante, principalmente por essa questão de preços, né? É, e essa expansão dentro de um mercado exclusivo, então você tinha, por mais que você tenha uma gama de produtos, mas também existe uma certa limitação também, né? E aí, obrigatoriamente, também você tem que agregar melhor o serviço ali ao seu negócio. Mas também você tem uma experiência muito grande com vendas B2B no setor multimarcas, porque você também foi dona de uma distribuidora de Distribuidora. aparelhos auditivos, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que que é mais fácil? E o quanto a sua experiência de varejo também contribuiu para os seus clientes B2B nesse desenvolvimento para que a sua distribuidora crescesse desenvolvendo esses clientes? Excelente pergunta, porque realmente teve uma conexão. Como varejista, é desafiador porque o serviço tem que ser o diferencial, e aí eu sempre digo que é o propósito. Se eu quero ser uma empresa de menor preço, eu tenho que buscar o produto de menor preço, mesmo que não tenha qualidade. Se eu sou uma empresa que quer entregar qualidade, eu tenho que traduzir isso para o meu cliente quando ele chega. Uhum, Ele tem que saber que ele está numa empresa que não quer simplesmente vender qualquer produto, mas fazer com que ele consiga se reabilitar e, obviamente, que caiba no bolso dele, mas que seja uma via de mão dupla. Não adianta ele comprar um produto e não conseguir usar, exato. né? Então, isso é uma questão. A outra questão que aconteceu com a distribuidora foi que, primeira coisa, é que a distribuidora, ela atuava vendendo para os meus concorrentes. Então, isso foi a primeira coisa, assim, que o mercado às vezes pensava, meu Deus, como que é isso? Ela tem um varejo e ela vende para os concorrentes produtos muito semelhantes, muito semelhantes. Na verdade, Cláudio, eu acho que o grande diferencial da distribuidora foi fazer quase que uma consultoria com os nossos clientes, entender o porquê que eles queriam vender aparelho auditivo ou instigar eles a vender e mostrar o quanto eles poderiam ter sucesso com aquilo ali, desde que eles encontrassem o propósito deles dentro do mercado deles, organizassem as contas. Então, tudo aquilo que eu vivi lá no meu passado, porque na nossa distribuidora a gente tinha muitos fonoaudiólogos que nunca tinham tido seu próprio negócio. E aí a gente ensinava fluxo de caixa, DRE, investimento em marketing, tudo isso a gente ensinava. Ao mesmo tempo, eu sei que muitas pessoas se espelhavam na minha história de varejista, mas eu nunca tive medo de ensinar, de dividir o meu conhecimento, porque eu sempre acreditei que tinha espaço para todo mundo no mercado. Exato. Eu E compartilho eu dessa e eu informação. lembro assim, ó, de situações muito interessantes que eu vivi. Às vezes eu chegava numa loja da Comunicare e uma fonoaudióloga dizia assim: eu estou perdendo venda para a cliente da Quali Áudio, que era da distribuidora. Falei, certamente ela foi melhor que você. Como? Não pode? Pode. Certamente ela conseguiu identificar melhor a necessidade do cliente do que você. Atendimento, né? Atendimento. Então, não queria dizer que porque eu tinha o meu varejo ia ser melhor do que do meu cliente da Exato, distribuidora. exato. Efetivamente, eu não acredito nisso. Eu acho que cada profissional realmente tem o seu diferencial. E eu vivi muito tempo isso, sabe? De pessoas de dentro do varejo reclamando que os clientes da distribuidora estavam sendo os nossos concorrentes. E eu te digo, no final, assim, a gente tinha uma participação de mercado. Se a gente juntasse distribuição e varejo, a nossa participação de mercado era bem grande mesmo, Sem porque a dúvida. gente acabava concorrendo com os próprios clientes da distribuidora. E ajuda, né? Porque aqui no Brasil nós tínhamos vários distribuidores, mas acho que só eu e você que tinha essa experiência de varejo em conjunto Exatamente. também. Então, eu acho que esse know-how, porque eu também venho do varejo, eu acho que esse know-how que a gente traz para a distribuição Ajuda. ajuda bastante. Ajuda porque a distribuição, especialmente de aparelho auditivo, ela diferencia muito das outras.
É totalmente diferente. E eu falhei, quando eu comecei a distribuidora, no início eu tinha um pouco de receio desse conflito e eu tentei fazer uma distribuição não técnica, não com o conhecimento, e não deu certo. Ela só decolou quando eu levei para a distribuidora, que daí a gente teve pessoas conosco que levaram à frente isso, o conhecimento técnico, o compartilhamento de experiência, que aí a gente conseguiu fazer decolar. Então eu concordo com você, eu acho que a experiência de varejo na área faz muita diferença para ajudar os nossos clientes da distribuição decolarem, porque a gente sabe como lidar com a dificuldade. Exato. Eu acho que a moeda que representa melhor tudo isso é a credibilidade. Então, no meu caso, e no seu também com toda certeza, é quando os clientes começaram a ver que você não fazia uma concorrência com eles, né? Então é assim, eu sempre colocava uma situação para o cliente. Concorrente, você já é. Agora, é melhor ser um concorrente parceiro ou um concorrente inimigo, né? É aquela situação. Exatamente, exatamente. Então, muitas às vezes acabavam falando assim, puxa, é legal ser parceiro de alguém que tem uma trajetória, tem uma história, contribui e conseguiu ver que mesmo com aquela concorrência ali que você cria, o negócio dela impulsiona, né? E eu Exatamente. cito muito hoje do mundo atual, o iFood, por exemplo, aonde todos os restaurantes ficaram expostos, mas todos eles alavancaram suas vendas, né? Então o problema não é a Exatamente. concorrência. O problema Exatamente. é você olhar para dentro e você fazer o seu melhor para o seu cliente. Se você faz o seu melhor, dificilmente o cliente escapa. Eu falo que é, existe aquela situação, o cliente pesquisa, mas quando ele se encanta por um atendimento, ele decide. E não importa, o preço não que ele não é fundamental, mas ele perde a sua força no poder de decisão quando ele está diante de um profissional que passa toda a credibilidade, confiança, a ponto de falar assim, puxa, é isso, né? E tem uma questão, eu tive experiência, como a gente chegava muito no interior também, eu abri lojas em lugares que não tinha concorrência. E abrir lojas em lugares que tinha concorrência. E é muito mais fácil onde tem concorrência, porque já existe mercado ativo, as pessoas já buscam aquele produto. Exato. Entrar inicialmente com pouca concorrência ou com pouco conhecimento daquele produto que você vende é trabalho dobrado, porque você tem que informar o cliente que aquele produto pode ajudar a vida dele, enquanto que a concorrência faz parte desse trabalho. Exato. Então, eu vou dizer para você, eu cada vez no final, depois de muitos anos que a gente ia abrir loja, eu perguntava, já tem centro auditivo na cidade? Se tem, a gente vai ter resultado rápido. Se não tem, o payback da loja é bem mais lento, porque eu tenho que criar o conceito de consumo deste produto no mercado e depois eu começar a vender. E se eu tenho a concorrência, eu posso chegar e mostrar o meu diferencial. Então, eu já consigo faturamento mais rápido. E aí, dentro desse plano de expansão, eu acho que você se deparou com alguns desafios muito grandes. Que o primeiro eu acho que foi a questão de descentralizar tarefas. Que quando a gente tem o próprio negócio, a gente já está acostumado a tomar a frente ir lá fazer, uma hora você não dá mais conta. E aí você tem que começar a delegar isso para as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também sobre, num processo de expansão, você muitas vezes você não consegue ter uma padronização, né, da qualidade do atendimento dentro daquela filosofia, até porque você passa a ter profissionais com experiências diferenciadas, lojas com profissionais mais experientes, outros mais em formação, e aí você tem a questão da própria educação, né? Então você hoje o profissional que se forma hoje, ele tem um pouquinho mais de dificuldade do que alguns anos atrás também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios que eu tenho De certeza expansão. que para quem tem um propósito tão forte, eram coisas assim que às vezes tiravam o seu sono. Ah, com certeza, com certeza. Eu acho que a primeira coisa, e eu sempre falo isso, decidir expandir é uma decisão estratégica. Então, porque a gente pode, e eu compartilho aqui com vocês que quando o meu negócio era pequeno, vamos lá, até 5, 6 lojas, eu tinha uma boa rentabilidade. Aí eu decidi que a gente ia ter uma loja, eu ia ter uma rede. Até eu ser grande o suficiente, não sobrava dinheiro. É, Não sobrava.
Então é uma sensação do tipo, estou crescendo, estou trabalhando muito mais e eu ainda não estou conseguindo ter a rentabilidade que eu tinha quando o negócio era menor. Tudo bem que eu tinha escala, que o volume era maior, mas riscos são maiores, capital de giro é maior. Então tem tudo isso. E a necessidade da descentralização. Então eu sempre digo, se você quer expandir o seu negócio, esteja preparado para esses desafios. Primeira coisa da descentralização, eu acho que um dos segredos é você precisa ter ao seu lado pessoas que possam tomar decisões sem depender de você. E isso só acontece, na minha concepção, se você tem uma cultura organizacional muito forte, onde esteja muito claro para os colaboradores, para os gestores, lideranças, quais são os valores que regem a sua empresa. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, como é que funcionava para um processo de gestão de liderança. Muitos dos líderes vinham da própria empresa e eles se desenvolviam como liderança. Então, é natural que no início eles perguntavam, ó, fazemos isso, vamos fazer aquilo, e eu sempre tentava fazer um processo de análise que era o seguinte: você quer fazer isso daqui, vamos pensar o seguinte, isso daqui respeita o nosso valor X? Respeita. Respeita o nosso valor Y? Respeita. Respeita o nosso valor Z? Respeita. Então, ele está de acordo com a nossa missão. Você pode fazer. Agora, se ele ferir qualquer um dos valores, a gente não deve fazer. E são coisas muito simples, assim, é um exercício claro. Isso daqui, você está sendo honesto nessa relação que você está querendo formar? Você está garantindo a rentabilidade, se rentabilidade é um valor da empresa? Você está, sei lá, valorizando o seu parceiro, respeitando o seu parceiro? Tá. Respeitou? Decisão bem tomada. Então, eu usava muito a cultura organizacional para ajudar as lideranças a aprenderem a tomar decisão. Isso eu acho que era uma coisa bem forte, assim. Outra questão que era importante era um alinhamento claro das lideranças, das áreas, inclusive. Então, quando a empresa ficou bem maior, o que que nós tínhamos? Nós tínhamos o workshop de lideranças, que a gente se reunia, e ali estava líder de logística, líder comercial, líder de marketing, líder do call center, líder do customer service, líder de loja, porque a gente tinha por regionais. E ali a gente discutia tudo. Se vai ter promoção, se não vai ter promoção, a logística opinava, o marketing opinava, o cara do customer service opinava, o cara do laboratório opinava. Por quê? Para que daquilo que saísse dali, todos soubessem qual era a estratégia das próximas semanas e cada um ia cascatear para suas equipes. Então, a tomada de decisão conjunta trazia, óbvio que eu sempre participava, mas trazia, primeiro, uma diversidade de ideias, porque mentes diferentes trazem visões diferentes sobre o mesmo problema e a chance da gente acertar na solução é maior. Sem dúvida. Um compartilhamento de responsabilidades, então não é mais a culpa daquela área ou daquela área, é uma decisão conjunta que foi tomada. E uma questão que eu acho que é bem importante nesse processo de descentralização e que eu vejo que às vezes as pessoas falham é a tolerância ao erro. Porque no momento que a gente, como dono de um negócio, como líder de uma empresa, entende e reconhece que a gente falha tanto quanto qualquer outra pessoa e que a gente, quando falha, resolve o problema, a gente tem que deixar claro para as pessoas que elas não têm problema de falhar, desde que elas tentaram acertar, respeitando a cultura da empresa. E se essa falha acontecer, uma característica que eu sempre tive era o seguinte: se der qualquer zebra, me traz. Eu vou ajudar a resolver. Depois a gente vê por que a gente errou. Mas eu sempre estive do lado das pessoas que eram as minhas lideranças. E tiveram, assim, problemas, me lembro, muito graves, às vezes, de informação que não foi bem dada e que criou um conflito e a pessoa se desesperar por uma, às vezes até inexperiência, eu dizer, tudo bem, nós vamos juntos. E essa sensação de que o teu líder está do teu lado E não te punindo, né? traz a segurança psicológica, traz a pessoa trabalha mais leve, ela consegue criar mais. Então, eu acho que isso é um dos segredos da descentralização e do crescimento. O que é difícil muitas vezes? Isso chegar em diversos níveis, porque isso para um nível é uma coisa, isso para um nível e outro nível é diferente. Sem você pegar, sei lá, 8, 10 lideranças, multiplicar para 400 pessoas, né?
E aí entra essa questão que você falou da questão geográfica, muitas vezes, de unidades que a gente não consegue estar tão perto. Então, tentar trazer para alinhamento, tentar entender o que está acontecendo. É 100% garantido? Não é. Se eu for falar para você assim, eu já errei muito na minha vida, muito. Mas eu sempre procurei crescer com meus erros. E eu tive experiências que me orgulham muito. Eu lembro de pessoas que eu promovi para liderança, que eu fiz tudo isso, como eu fiz para várias pessoas. E elas não deram certo. Só que elas eram excelentes colaboradoras. E eu consegui mantê-las na empresa, com outro cargo, em outra função, sem perder. Porque esse sempre foi meu medo. Quando eu promovia alguém para um cargo de liderança, era de perder aquele Mas é um caminho excelente. sem volta, né? Exatamente. E eu, no final, o que que aconteceu? Durante o crescimento ali que a gente vinha e planejava, vamos abrir 10 lojas, e aí a gente já ia planejando. O que que aconteceu quando houve, e a gente planejava o crescimento dessas lideranças? Quando houve a fusão com o concorrente, eu recebi várias lideranças e eu recebi várias equipes de uma cultura totalmente distinta. E aí eu precisava juntar essas culturas. Que é muito mais difícil do que Muito mais, formar, né? muito mais difícil. Mas o que que eu aprendi? Primeira coisa que nós decidimos naquele ano, que foi 2019, que nós faríamos rápido, nós não demoraríamos. Então a gente visitou 100% das lojas que a gente absorveu, fomos muito transparentes com todo mundo, explicamos qual era a cultura dessa nova empresa que estava se formando. Quem quisesse podia ficar, quem não quisesse, a gente ia fazer o desligamento. Mas assim, ó, de uma forma muito transparente. Porque o que que a gente não queria? Pessoas com medo. A gente queria que as pessoas dissessem, eu quero entrar nesse barco ou eu estou fora Que é desse muito barco. mais fácil ele começar a virar essa chavinha pro novo, né? Exatamente. E houveram pessoas que viraram a chave super rápido e a gente teve pessoas que achavam que ia virar a chave e 6 meses depois não viraram, mas em um ano a gente colocou a casa em ordem. Aí quando nós compramos a rede do Nordeste, a gente pensou assim, acho que foi rápido demais um ano. Foi estressante. Aí a própria equipe, como a gente sempre ouviu, as lideranças todas chegaram a falar, olha, nós vamos absorver, mas a gente precisa fazer um pouco mais devagar. Foi muito forte para a gente, porque as pessoas que estão na empresa também se sacrificaram muito para integrar. Os novos estavam com receio de chegar, mas também quem estava recebendo teve um trabalho muito grande também de integrar. Então, aí na rede do Norte e Nordeste, a gente foi um pouquinho mais slow, assim, nesse processo todo de integração. E teve algum momento dentro dessa jornada que você falou assim, não vai dar certo, pensou em desistir? Eu nunca tive plano B, tá? Isso eu nunca tive plano B na minha vida, assim. Eu tinha quase que uma. Talvez, assim, ó, no início, lá no início da Comunicare, em 2004, quando eu comecei, que eu queria convencer o mercado que a gente entregava alguma coisa diferente. E eu vou te dizer, eu não tinha muito capital na época, eu trabalhava num consultório para pagar minhas contas. E o meu pai dizia: eu não pude estudar e eu dei uma faculdade privada, eu dei uma escola privada, então eu não aceito que você tenha um nível de vida menor do que o você recebeu. Uhum. Então aquilo ficou muito em mim, muito. E meu pai é descendente de italiano, então ele é bem direto, não teve muito assim, não foi amaciado essa informação. Então eu tinha um compromisso meu com o meu pai, com a minha mãe, de eu preciso dar certo. E aí, quando eu decidi montar, eu pensava assim, não tem como não dar certo. E eu lembro que na época, gente, 2004 não tinha internet, o jornal ainda era o grande marketing, eu anunciava nas páginas de saúde do jornal e ainda existiam panfletos. Então eu panfletei em prédio, eu me lembro de me despencar assim para atender pacientes super longe, para ter aquela venda. Tiveram assim alguns momentos que eu cheguei chorando em casa e disse assim, isso aqui não vai dar certo. Meu Deus do céu. E muitas vezes, para quem não sabe, o aparelho auditivo a gente recebe prescrição de médico. E eu lembro, eu fazia mestrado na época, já estava terminando meu mestrado, e eu lembro de algumas vezes visitar médicos que eu conhecia, que eram meus colegas de mestrado,
de me olharem e dizerem assim: o que que você está fazendo? Você é inteligente, fazendo mestrado, virou vendedora de aparelho, assim, me botando lá embaixo. Eu me lembro que na época eu sempre fui muito orgulhosa. Eu falei: ah, é o meu negócio, eu acredito no meu propósito. Mas muitas vezes saí chorando. Por dentro, né? Saí chorando e aí botava para fora e dizia: não, mas eu vou provar que eu sou capaz. E foi um processo, às vezes doloroso, mas eu acho que foi bem importante, porque essa dificuldade, quando a gente não tem plano B, a gente faz acontecer. Eu vejo que às vezes o grande problema das pessoas é que as pessoas elas começam já vendo o que elas vão fazer se não der certo. A chance de não dar certo é muito grande se você não põe todos os seus esforços naquele plano A. Então, hoje mesmo eu estou começando um novo empreendimento e aí o meu sócio chegou para mim e falou assim: Patrícia, você acha que isso vai ter sucesso? Eu falei: eu não sei, não tem outra opção. Que vai dar certo, vai dar. O tamanho desse negócio eu não sei calcular. Porque uma coisa interessante, quando eu montei a empresa, eu nunca imaginei que ela chegaria no tamanho que ela chegou. Eu nunca idealizei uma grande empresa. Eu sempre idealizei o propósito daquela existência. E ela, por si só, foi crescendo e foi se tornando uma grande empresa. E o negócio que eu monto hoje, eu tenho um negócio de agronegócio e estou montando um negócio na área de anfitriões de aluguel. Eu tô mais preocupada em fazer o meu trabalho bem feito. Porque eu tenho certeza que se eu fizer bem feito, o Sem dúvida. mercado vai responder positivamente. Isso que eu ia te perguntar. Como você, como fonoaudióloga, foi parar nessa área do agro, da agropecuária, da construção? Como que foi isso? Eu acho que empreender é uma cachaçinha, assim, né? A gente gosta de empreender. O agro, o meu pai, ele é agricultor, agropecuarista. O meu sogro é pecuarista. E eu, Daniel, que é meu marido e virou meu sócio desde 2010, também vem dessa área. Então, nós tínhamos nas nossas raízes a agropecuária. Quando a gente vendeu a empresa, a primeira coisa que a gente pensou assim, bom, o que que nós vamos fazer com o dinheiro da venda? Deixar só no banco é um risco. A gente mora no Brasil, por mais que, né, diversifique investimentos. Então a gente decidiu que a gente queria investir nas nossas raízes. E ontem fez 8 anos que a gente deu o pontapé inicial na Coragon, agropecuária. Começou bem pequena e começou como uma diversificação de investimentos. Só que ali a gente viu que podia dar certo, que tinham pessoas muito legais e a gente achou um propósito, que foi o agronegócio, a gente não vê muito foco em gestão de pessoas, em transformação de vidas no agronegócio. A gente viu muita evasão do agronegócio para a cidade, de pessoas que nasceram no campo e foram para a cidade. E o nosso propósito é mostrar que o campo hoje dá qualidade de vida, dá um trabalho digno. Hoje os tratores têm ar-condicionado, as pessoas têm que lidar com tecnologia, tem GPS. Então não é mais aquele trabalho braçal. É, E isso virou o nosso propósito. inteligência artificial, tem tudo, né? Tudo. Então, nosso propósito hoje é levar tecnologia, levar conforto para os colaboradores e a nossa missão é produzir alimentos transformando a vida das pessoas que trabalham lá. Então, virou um propósito muito forte, foi pelas nossas origens. A Gerdini Construtora foi porque foi uma oportunidade de crescimento e a gente viu que no interior não tinha alguns condomínios, a gente resolveu fazer condomínios. E agora a parte de anfitrião, mesma coisa, porque a gente está vendo que está tendo uma tendência muito de poucos hotéis lá no sul, muitos lofts nessa área, mas as pessoas não gostam muitas vezes de gerir pessoas, e eu adoro pessoas, então ter equipe de camareiras, de gestores, para mim não é problema. E aí por isso que eu estou mergulhando aí agora na Destino Living. No agro é a grande paixão do Daniel também, né? O agro é a grande paixão do Daniel. Eu costumo dizer que na Comunicare eu ficava muito à frente e o Daniel era o meu suporte, toda a parte de gestão, e no agro ele está à frente. Eu fico muito mais no suporte à gestão de pessoas e compartilho, obviamente, as decisões estratégicas, mas ele que está à frente do agro, ele é o cara do agro. Daniel, um grande abraço para você e te espero aqui também em um episódio que é muito legal contar a sua história também, é bem É um bacana. cara que saiu de multinacional, foi empreender, Cara verdade. super bacana também. É. E agora você está com uma empresa de desenvolvimento de pessoas, lideranças, mentorias. Fala um pouquinho. Na verdade, o que que aconteceu? Eu saí e tinha esses empreendimentos e as pessoas me buscavam muito
pedir conselho. Então, hoje ela é uma empresa que eu dou palestras, especialmente falando sobre os conflitos geracionais hoje, porque quando eu comecei a fazer consultoria, que foi muito mais por uma demanda do mercado, eu comecei a me deparar com essas dificuldades dentro das empresas. Dificuldade de integração dos jovens nas estruturas atuais e uma resistência das empresas também nisso daí. E eu acho que é um mundo novo, porque é a primeira geração que está chegando no mercado de trabalho, que nasceu na era digital, então é uma geração que foi educada digitalmente, que aprendeu conceitos diferentes e que tem comportamentos distintos. E isso está demandando para as empresas também um processo de integração e aculturamento muito diferente do que a gente tinha nas gerações anteriores. A gente vê as conexões entre as gerações, mas a gente vê que desde dos baby boomers até a geração X, Y, o propósito ligava, o trabalho em equipe agora é uma geração que é um propósito do negócio, é um propósito social, é uma necessidade de imediatismo muito grande e muito mais do que, porque o imediatismo não é um crescimento rápido, mas é uma geração que está acostumada a ter feedback de tudo e informação de tudo o tempo todo. Porque foi criado assim, né? Nesse Foi mundo criado, eles digital. postam uma foto e alguém diz, você tá horrorosa. Tudo certo. Tanto que é uma geração que dá feedback para eles e receber feedback é muito natural. Muito mais que para gerações anteriores. Porém, ao mesmo tempo, é uma geração que se ela entra numa empresa e ninguém diz para ela se ela tá indo bem ou mal, ela simplesmente desliga. Ah, eu acho que eu sou dispensável aqui, porque parece que eu sou invisível. O que para as nossas gerações era natural, para essa geração não é. Então, nessa área de consultoria, eu acabo ajudando um pouco nisso daí. Também estou me deparando, vendo que as empresas que estão conseguindo integrar esses jovens estão conseguindo acelerar muito mais seus crescimentos, porque eles estão usando o que eles estão trazendo e tentando fazer essa integração. E o segredo que eu vejo é não tentar encaixar esses jovens no que existe aqui e nem tentar transformar isso daqui para os jovens, mas fazer assim, o que que eu consigo tirar de vantagem daqui e o que que eu preciso jogar daqui para lá, mas não tentar encaixar um no outro. E E tá como faz funcionando. isso? Ouvindo. Comunicação. Comunicação, Mas comunicação a transparência gente sabe que é um dos grandes problemas de toda empresa, de toda a empresa. principalmente na era atual dos home office, dos modelos híbridos, tanto que muitas empresas até têm retornado o trabalho presencial porque viu que pegou muito forte a questão da comunicação. É. Então, eu acho que hoje é um grande desafio, sem dúvida nenhuma. Nós temos grandes empresas que têm culturas muito enraizadas, com lideranças que sempre. O Brasil sempre teve uma carência de liderança, eu acho que agora ficou um pouquinho mais evidente isso também. Tanto é que há muitos anos já se via pesquisas de rotatividade muito atribuído a lideranças também. Mas ao mesmo tempo a gente está passando, todas essas gerações passaram por transformações, mas eu acho que a gente está agora na maior transformação de gerações que a gente já viu na história, né? E sabe o que que é interessante? Porque a gente fala assim, comunicação é sempre foi o grande gargalo, é um desafio atualmente, e ao mesmo tempo essa geração se comunica de uma maneira muito diferente da nossa. E a nossa, que eu falo assim, eu tenho 45 anos, eu sou uma geração X, por exemplo. E essa geração, ela é uma geração que ela quer informação, mas ela também muitas vezes não sabe se comunicar no ambiente corporativo. Então, é a geração que eu sempre digo, o óbvio tem que ser dito. Então, assim, ó, você não manda uma mensagem perguntando TDB para a pessoa, você pergunta se está tudo bem. Você tem que introduzir. Então, coisas que antes a gente não precisava ensinar, hoje a gente precisa ensinar. Ao mesmo tempo, essa geração está fazendo a gente perceber, porque a transformação digital foi tão grande, que essa geração está fazendo a gente perceber que nós ainda temos nas nossas empresas processos que a inteligência artificial faz Ah, e que eles não vão fazer. Eles não vão aceitar esse tipo de trabalho. E aí eu trago aqui eu falei outro dia numa palestra, eu estava num evento do agro e tinha uma menina de 20 e poucos anos e ela me explicando que ela era responsável por um negócio de qualidade, de padrão e tal, que ela também cuidava das notas da empresa que ela trabalhava. E eu perguntei para ela como que ela fazia para dar conta de tudo, porque ela é meio analista de BI, assim.
Ela falou, não, o que que acontece? Todas as informações de nota e tal, a inteligência artificial faz para mim. Eu falei, como? Não, eu ensinei ela, eu largo os PDFs lá, ela busca os dados, eu recebo o relatório e eu só tomo decisão. Uhum. Então, a gente, se fosse contratado uma função dessa, a gente ia ficar digitando a nota. Sem dúvida. E a gente perder 3 dias digitando a nota para no outro dia analisar enquanto ela, a inteligência artificial trabalha para ela e ela traz a expertise dela e a inteligência dela em cima dos dados. E é isso que eu estou vendo, que as empresas que estão conseguindo captar essa habilidade dos jovens, que é muito diferente das gerações, a gente faz, mas a rapidez com que eles entendem esse processo é muito maior do que as gerações anteriores, porque o cérebro deles já estão preparado para isso. Nós temos um cérebro muito mais processual do que eles. Eles conseguem fazer várias coisas e enxergar o resultado final. A gente fica muito preocupado no meio disso tudo. Então, usar o que eles têm dessa expertise tecnológica e encaixar nas demandas é o que está sendo o segredo. E a comunicação que eu digo é colocar realmente, muitas vezes, o estagiário, o trainee com o CEO da empresa. Uhum. Porque a estratégia está aqui e a inovação está aqui. Se eu botar muitas pessoas no meio e eu não tiver uma comunicação clara, talvez eu não consiga usufruir. E aí essas lideranças que estão aqui no meio vão dizer, esse jovem não dá, porque ele está só pensando em viajar e não quer fazer esse processo aqui. Porque ele não vai tolerar esse processo. Então, o segredo é como que eu enxergo esses processos todos com uma mente mais jovem, mais tecnológica, para simplificar e eu usar muito mais a inteligência humana para tomada de decisões do que para fazer tarefas que hoje a gente não precisa mais fazer. Você sabe que antes de gravar esse episódio eu conversei com alguns líderes no sentido de tentar entender as principais perguntas e dúvidas que as pessoas teriam sobre a geração Z, né, que é a grande incógnita do momento, né? E uma das situações mais curiosas que você me falou é que a geração Z muitas vezes é visto como pessoas, às vezes melindradas, que não sabem lidar com as frustrações, tal. Mas ao mesmo tempo você falou que é uma geração que recebe bem feedbacks. Exatamente. O que que acontece? Eles recebem bem feedback porque eles estão acostumados a receber críticas. E a gente tem que pensar, e aí eu gosto de estudar comportamento humano, que não é, a gente não está falando crítica do que eles colocam. Eles são jovens que os pais expuseram eles sem eles saberem, sem eles quererem. Essas crianças nasceram digitalmente, então Uhum. a foto deles está no Instagram desde que eles nasceram. Eles querendo ou não, isso não é uma decisão deles. Então, querer dizer para essa geração que isso é uma invasão, mais invasão do que você ter sido exposto desde um bebê, a cabeça deles já é diferente. A formação da cabeça deles é diferente. Então, eles estão acostumados com todas as críticas. Isso favorece muito o feedback. É uma geração que, se você diz assim, olha, fulano, super legal sua ideia, mas eu preciso que você aprimore isso. Perfeito. Qual é o problema dessa geração? Como eles estão trabalhando muito com tecnologia, muito a um clique, e eles procuram, isso não deu certo, eu vou fazer de novo assim. Não gostei desse programa, eu troco. Eles trocam muito fácil. No momento que a gente entra num ambiente corporativo e a gente decide botar uma estratégia em prática, eu não consigo trocar assim. Existe dinheiro, existe todo o financiamento daquela estratégia. E aí que entra a experiência dos líderes mais antigos, de quando for implementar uma estratégia, preparar esses jovens para as frustrações que vão vir e que talvez aquele protótipo que é perfeito vai falhar um pouquinho e a gente vai ter que ajustar. E é isso que essa geração não tem. Esse preparo para lidar com o fracasso. Eles estão acostumados a reconstruir e muito rapidamente. Só que dentro de um orçamento, de uma estratégia numa empresa, a gente não consegue fazer isso toda hora. A gente pode aprimorar muitas vezes. E aí que entra a grande riqueza da experiência das gerações anteriores com essa inovação que as O gerações ideal é mais sempre a mescla, né? a mescla dos dois, a mescla dos dois. Ao mesmo tempo, é uma geração que tem muita criatividade e eles pensam fora da caixa. Isso é fato, né? Mas falta resiliência também. Falta porque como eles tudo é muito instantâneo, o que que faz a gente ser resiliente? A necessidade de sobrepor uma adversidade, de sobrepor uma dificuldade. Na vida deles, eu não quero, eu troco. Eu não, não me interessa mais, assim como eu dou like, eu dislike aquilo, eu não quero mais, eu não sigo mais, não me interessa mais. Então, isso faz um comportamento
não tolerante ao erro, não tolerante à falha. Ah, essa pessoa está me criticando muito, eu vou bloquear. Eles têm o mundo, e tem outra questão, a gente tem mais claro que é um relacionamento virtual de um relacionamento presencial, real. Para eles é tudo muito misturado, É. muito misturado. E aí, assim como eles cortam relações e bloqueiam pessoas, eles acham que isso também pode ser feito no ambiente corporativo. E a gente sabe que não é assim. Então, é quase que. E na escola funciona assim: eles vão frequentar a sala de aula. Agora veio essa legislação para proibição de celulares, mas como era um pátio com celular? Todos de cabeça baixa, É. muitas vezes falando com a pessoa do lado, eles conviviam na mesma sala de aula, uns eles bloqueavam, outros eles se relacionavam. A vida é assim. Então agora eles entram no ambiente de trabalho com essa vivência anterior. E aí, muitas vezes, pela primeira vez, um jovem de 22, 23 anos vai ter que tolerar a pessoa que ele não gosta do outro lado todo dia e aceitar os defeitos e as questões dessa outra pessoa, porque ela vai conviver no ambiente de trabalho, por mais que ele goste ou não, que virtualmente eles podem simplesmente. Até porque ele troca, troca, troca e sempre vai se deparar com esse problema e uma hora ele vai ter E que aí que eu acho aceitar que o é mundo como ele é a também, né? grande questão vai ser a gente conseguir conectar essa rapidez, essa agilidade, esse pensamento fora da caixa, que nada mais é que ser um pensamento digital, que vai direto para o resultado final mesmo, eles buscam o resultado final, com questões comportamentais necessárias numa sociedade, que eu acho que é a grande dificuldade que a gente vai viver. Mas eu acredito que os líderes que olharem com cuidado para isso e que estiverem abertos, não existe receita de bolo, mas que estiverem abertos a ouvir, a aceitar, a ensinar e ensinar o óbvio, não só a parte técnica, porque também tem isso. Por exemplo, eu quando eu estava ainda na Comunicare, nos últimos anos, ninguém tem paciência mais para receber treinamento. Eles até fazem, a gente criou gamificações de conteúdo para que eles fizessem por conta É, própria. E depois a gente avaliava, porque ninguém mais quer receber treinamento. exatamente. Lembra quando a gente fazia eventos de Nossa, treinamento de horas? todo mundo queria Todo agora. mundo agora ninguém quer, todo mundo acha uma perda de tempo. Ah, isso eu vejo um vídeo, isso tem, a gente coloca lá, eles ensinam como fazer, não quero. Mas o conhecimento não fica raso. Eu acho que fica. Se você me perguntar, a minha percepção atual ainda é que fica raso. E aí, o que que acontece? Eu peguei esse conhecimento e isso vai me dar esse resultado. Não deu, opa, eu troco. Nas gerações que tinham aquele aprofundamento, não deu porque eu falhei aqui, então eu vou resolver aqui. Então eles perdem um pouco essa habilidade de soluções de problemas e aperfeiçoamento, porque o conhecimento ficou muito raso. Como é que a gente faz para construir uma estratégia? A gente esgota todas as possibilidades e prevê todos os cenários que pode acontecer. Mas aí é um problema, porque se o conhecimento fica mais raso, usa a tecnologia, a inteligência artificial para operacionalizar o trabalho e só fica com a tomada de decisão, uma tomada de decisão com conhecimento raso, não Mas por pode isso que ser eu um acho que problema. a geração anterior tem um papel fundamental, porque eu acho que ele traz a ideia e essa geração tem o papel de aprofundar e ensinar isso. Olha, essa ideia é sensacional, mas a gente tem que estar preparado para todos os cenários. E para isso nós vamos aprofundar um pouco mais como é que a gente vai chegar nisso daqui. E como fazer uma liderança presente dessa forma no mundo digital, no modelo híbrido, no modelo home? Assim, eu acredito muito no. Não digo nem que seja híbrido, eu acredito em flexibilidade, porque eu acho que hoje as pessoas querem ter um tempo, sei lá, seja para um dia na buscar o filho na escola. Isso é uma coisa legal, né? Eles têm uma preocupação com qualidade de vida, aproveitar a vida que da nossa geração não tem. Era Não trabalho, tinha, trabalho, trabalho, trabalho. não tinha, assim, a gente nem pensava muito. Ah, tinha que fazer, tinha que fazer. Eu acredito que é necessário esse contato presencial, porque eu acho que muita criação, muita solução acontece com esse contato presencial, mas eu acredito na flexibilidade. Então, por exemplo, quando já me aconteceu de eu ser chamada para ajudar empresas que estão com problemas de contratação, ou que perderam pessoas muito importantes do seu quadro, que foram para um concorrente, nem era para ganhar mais. E aí, o que que eu sempre trago? Todas as pessoas, e não só as gerações essas, mas todas as pessoas ressignificaram muito suas vidas depois da pandemia. Foi um choque para muita gente.
Então, eu não estou dizendo que uma empresa ela tem que ser totalmente flexível, que ela tem que ser híbrida, mas ela precisa entender o que que é valor para aquele colaborador. Uhum. E uma coisa surpreendente é o seguinte: o que era valor há 10 anos atrás, por exemplo, um benefício financeiro, talvez para essa geração não seja. É, Talvez você construa assim, ó, você tem uma equipe de venda e construa assim, olha, eu vou dar um super bônus financeiro para quem fizer isso, isso, isso. Talvez para essa geração, se você disser assim, ó, se você atingir essa um meta, dia de folga ali. você tem a cesta livre. Essa pessoa vai dizer, eu quero isso, eu não quero esse bônus financeiro. Exato. E é isso que a gente tem que aprender com eles. E isso a gente só aprende ouvindo. E isso é um grande desafio, porque o que que acontece? As empresas têm pessoas que dão valor aos outros benefícios e tem pessoas que vão dar valor a isso. E como que a gente transforma isso? Comunicação clara, vai ter que ter um cardápio de benefícios, eu escolho se eu quero a folga, se eu quero um bônus financeiro. Infelizmente, a gente vai ter que ser mais flexível, porque a geração está exigindo isso da gente. Mas eu acredito que é importante estar presencialmente, sim. Mas isso é muito legal que você está trazendo, porque mostra também que as empresas têm que ter uma mudança na forma de contratar as pessoas. Então, ao invés de fazer aquelas perguntas tradicionais, né, hoje tem perguntas muito mais relevantes, porque até as empresas hoje não estão muito preocupadas em saber as experiências anteriores, está preocupado justamente nisso, né? Como você funciona, como eu consigo utilizar o seu É, potencial, a sua criatividade, toda a habilidade, o seu talento para o meu negócio, né? exatamente. Eu acho que entender o que motiva aquela pessoa, essas gerações elas só entram onde elas veem que tem propósito e que eles compartilham do propósito, eles não entram em locais que eles acreditam que vão contra os ideais deles. Então a gente vê muito isso. Enquanto antigamente as pessoas, ah, não, não me interessa o que essa pessoa faz fora, hoje não existe mais, até porque eles são muito expostos nas redes. Então a gente sabe quem são essas pessoas e eles gostam de se expor também. Então, a gente tem que saber exatamente o que move essas pessoas. E se o que mover essas pessoas não se conectar com a sua empresa, esquece. É muito difícil transformar. Agora, se essa pessoa se conecta no propósito, gosta do propósito da sua empresa, compartilha, talvez não tenha formação, talvez tenha que melhorar muita coisa, tem, mas tem essa conexão, a chance de dar certo é muito grande. E também o que eu queria te fazer uma pergunta é o seguinte: a gente sabe que isso acaba criando um modelo até de ser meio egocêntrico, né? Porque isso faz com que até esses próprios jovens tenham dificuldade de reconhecer que às vezes ele tem que mudar também. Ele sempre atribui o problema ao outro, à empresa, ao colega, ao líder, enfim, né? É, isso não pode, daqui a alguns anos, a gente ter um problema aí de identidade, alguma coisa assim, que a pessoa se perca no meio do caminho também? Eu acho, isso é uma característica da geração Z, é uma geração mais egoísta. Tá? É o que ela mais se diferencia da geração Y, da geração X, e é por isso que ela não se conecta com o Baby Boomer. Porque o Baby Boomer é aquela geração acima lá dos, em torno dos 60, que é extremamente leal, extremamente comprometido, mas que valoriza o trabalho em equipe. Não pensa muito em propósito, pensa no trabalho, no que tem que fazer na empresa. Aí vem a outra geração X, que é leal também, que é super comprometida, mas que já começa a querer flexibilizar um pouco mais, não é só trabalho, e pensa no propósito. Aí ela se conecta com a Y no propósito e a Y busca mais flexibilidade. E aí a Z vem pedindo só propósito e não só o propósito da empresa, mas o quanto isso se conecta com o mundo e o quanto ela vai transformar o mundo, porque como digitalmente tudo é, entre aspas, possível, eles querem um propósito assim extraordinário. Por isso que tem uma pesquisa que diz que 70% dessa geração quer ser empreendedor, porque eles acreditam que eles podem fazer algo extraordinário. Eles é enraizado nisso, porque como eles têm essa sensação de que eles podem tudo através do digital, eles têm muito esse perfil mais empreendedor. E aí, como é que a gente retém esses jovens? Trazendo o intraempreendedorismo dentro da empresa. Olha, então esse projeto você vai ser responsável. E aí, de novo, eu acho que entra o grande desafio atual, que é as gerações anteriores mostrarem que na prática ninguém faz nada sozinho. E quando acontecer uma falha, trazer todo mundo e mostrar para essa pessoa, essa falha não é do fulano nem do ciclano, é de todos nós. Só que é um processo que a gente não estava acostumado a fazer. E é isso que está pegando hoje. É
ter que fazer coisas que para as outras gerações eram óbvias e para essa não é. É aí que está a grande resistência. Eu fico curioso para saber como vai ser daqui 5, 10 anos, porque concordo que existe um conceito, né, uma fome de empreendedorismo, uma característica muito forte dentro disso, mas também a falta de resiliência, o conhecimento raso pode ser grandes entraves também. E eu tenho um certo receio que aconteça o que aconteceu um pouco na nossa geração quando a gente pegou a revolução da internet, que era aquela situação, quem sabia mexer com a internet na época tinha grande destaque, como o Excel também quando surgiu, Sim, quem né? fazia análise de Excel. Mas a maioria das pessoas ficaram numa situação muito rasa, né? Uhum. Poucos, eu falo que até hoje, depois de anos, décadas do Excel, poucos sabem mexer com a É. profundidade que a ferramenta proporciona. Isso pode acontecer com a IA também, né? Então, eu fico curioso para daqui 10 anos É. saber como é que vai funcionar, porque eu vejo muitas coisas boas, muitas coisas legais, mas ao mesmo tempo, algumas situações que me preocupam justamente por essa falta de resiliência, às vezes esse conhecimento mais raso. E aí que eu acho que a mudança a forma da educação mais democratizada também ajuda, porque é o que você falou, as pessoas não querem mais participar do treinamento, ela quer entrar no YouTube ou qualquer coisa, acessar alguma plataforma e ir atrás daquela informação, daquele conhecimento específico. E por isso que nós criamos esse podcast, inclusive, que eu acho que é uma forma de um jovem ouvir e às vezes parar e refletir, falar, pô, eu tenho todo um potencial para empreender, para ter sucesso, para ter a história da Patrícia, que começou pequenininha lá em Pelotas e conquistou o Brasil e a América Latina, né? E que a pessoa realmente, eu acho que em alguns momentos ela vai ter que parar e refletir sobre isso e tentar conciliar, falar, opa, eu tenho todo esse potencial, mas eu preciso desenvolver algumas características aqui que vão contribuir para dar uma sustentabilidade a longo prazo, senão fica tudo muito curto com prazo de Concordo, validade. absolutamente concordo. Acho que esse vai ser o grande desafio. A gente não sabe até onde vai. E acho que a inteligência artificial ela te traz agilidade, mas precisa ter análise crítica daquilo que Exato. vem e saber conferir. E eu não sei o quanto essas gerações estão bem preparadas para isso. E tem uma questão que até a gente estava comentando em off, que me preocupa muito, especialmente no Brasil, que é a nossa forma de ensino tradicional, super conteudista, onde os jovens não querem mais saber aquilo ali. Será que é esse o método mesmo? Eu não sei se a gente não vai ter que passar por uma revolução também na forma de Sem ensinar, dúvida para a nenhuma. gente realmente trazer o que que essas cabeças conseguem aprender muito além, ou talvez a gente vai ter que ensinar a ter análise crítica sobre o conteúdo que você consome, não mais passar conteúdos puramente para os jovens. Então, eu também não sei como vai ser o futuro, mas é o que eu digo, é o que está aí e a gente tem que tentar aprender a conviver da melhor maneira. Essa parte da educação é um grande desafio. Eu falo porque eu fiz MBA em inteligência artificial e durante esse período, quando eu terminei o MBA, os conhecimentos que eu tive já estão desatualizados. Então, Uhum. imagina uma graduação que tem um período muito mais longo, quando chegar no final, muita coisa mudou. Porque está Exatamente. tudo muito rápido, essa evolução tecnológica, tudo. Então, É desafiador, é é super bem desafiador. interessante. É. E que dica você daria então para essa geração que quer empreender, quer ter uma trajetória parecida com a sua? Que dica você daria para essas pessoas? Olha, eu daria assim, tenha uma ideia que você seja aficionado nela e acredite muito, 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 porque você vai enfrentar muito mais dificuldade do que facilidade. Procure pessoas experientes para organizar o seu negócio, para olhar dados. Nem tudo é tão fácil quanto parece. E não desista do seu sonho. E não tenha plano B. Tenha os cenários diferentes para as diferentes dificuldades que vão aparecer, mas não tenha plano B. Tenha a sua obsessão pelo seu propósito, que aí eu acho que dá certo. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Você, como fonoaudióloga durante todos esses anos, quem você gostaria de ter adaptado um aparelho auditivo, mas você não teve a oportunidade? No Papa, No Papa. talvez no Papa, eu acho. Certamente ele não deve ouvir bem, e eu não tive a oportunidade de adaptar o Papa. Legal. Patrícia, muito obrigado pela sua presença. Foi um bate-papo muito legal. Espero
poder ter você daqui a algum tempo para a gente voltar a falar sobre esse tema que me interessa muito fazer o acompanhamento da evolução, porque eu sou entusiasta do empreendedorismo, acho que o brasileiro ele tem que empreender mais. Um país desse tamanho, são poucas empresas ainda, é uma quantidade muito pequena de empresas, tem espaço para muita gente, e eu fico muito triste em ver que a maior parte das empresas não passam dos 2 anos. Então, eu acho que eu não sei exatamente o que falta, se é planejamento, se é resiliência, tudo, mas eu acho que nós temos um papel muito grande em trazer informações, em ajudar as pessoas que querem empreender a não ter esse sonho frustrado. Eu acho que empreender no Brasil a gente sabe que não é fácil, é, é um país muito caro para empreender, cheio de riscos, cheio de desafios. A gente está passando agora por uma reforma tributária que vai É. mexer com tudo, mas eu acho muito importante que é assim que a gente constrói uma sociedade, né? Gerando empregos, mais pessoas empreendendo. E eu quero também te dizer que eu acompanhei de perto sua trajetória, afinal de contas estou nesse segmento aí de aparelhos auditivos, já são 27 anos, vai ser esse ano. Lembro alguns desafios, principalmente essa mudança que você falou, que você vinha trabalhando com uma marca, de repente, puxa, em algum momento agora tem que buscar alguma outra coisa, né? E o Pedro Stern, se ele estiver nos assistindo aqui, ele vai lembrar do que todos ali falaram, não percam a Patrícia, mas perdeu e tá aí o resultado. Mas eu e a Ariane sempre fomos muito fãs do seu trabalho, do Daniel. Eu falo que a concorrência sempre ficou pro lado ali do dia a dia, mas é uma honra ter vocês considero como amigos, né? E Sim. a gente estava sempre junto em eventos e tenho certeza que o Espaço da Audição também conquistou muito mercado, né? Porque tinha você como um desafio para combater e não era fácil. Então eu tinha que ficar pensando em estratégias, tudo. Então eu falo que foi muito bom, né, todo esse processo. Eu aprendi muito com a sua trajetória, com os bate-papos principalmente com o Daniel, que eu acabava conversando mais. Então é uma Sim, honra eu e ter a você Ariane, a gente aqui. trocava figurinha mais técnica, exatamente, exatamente. Mas olha, eu quero agradecer, foi ótimo esse bate-papo, esse podcast é o máximo, porque eu acho que ele traz exatamente isso, ele traz conteúdo prático para pessoas que querem empreender ou que estão passando alguma dificuldade. Eu não sei o que vai ser do futuro dessas gerações, eu estou vivendo o presente, estou tentando ajudar ao máximo. Eu acredito que muitos negócios não vão para frente porque eles acabam começando sem muito planejamento. Então, eu acho que esse tipo de material, essa iniciativa que você tem, ajuda muita gente. Espero, de alguma forma, ajudar, inspirar pessoas também a empreenderem. E para mim foi realmente muito prazeroso, foi ótimo toda essa trajetória. Eu hoje não estou no mercado de aparelhos auditivos, não sei se um dia voltarei, mas se voltarei, estaremos juntos no novo mercado também. Mas nesse momento não, eu tenho um período que eu ainda preciso estar fora e estou focada em outros negócios. Mas foi muito bom relembrar toda essa história e estar aqui com você. Então, muito obrigada pelo convite mesmo. Espero que você volte, porque pessoas como você faz falta dentro do nosso segmento, que tanto ajuda a profissionalizar. A gente está num processo de profissionalização, né, desse segmento e pessoas como você fazem muita falta. Então, Uhum. volte, Vamos por ver, vamos favor. ver. Obrigado, viu? Obrigada. Se vocês gostaram desse episódio, deixa aí o seu like, compartilhe esse conteúdo para todas as pessoas que podem se interessar por essa história que foi maravilhosa. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal e deixa aí no comentário, você, fonoaudiólogo, gostaria de ver a Patrícia de volta no nosso segmento de aparelhos auditivos? Eu gostaria, e você? Então, muito obrigado a todos e até a próxima, até o próximo episódio do podcast A Arte de Vencer. Até lá. Valeu, Legal. obrigado.